Vamos falar um pouco de título hoje com vocês, tá bom? Título e ppm. Bom, nós vamos começar a fazer algumas relações com as concentrações da solução. Então, várias maneiras diferentes de expressar uma concentração. Se fazer uma leitura de uma solução, tá bom? E hoje nós vamos aprender título. O título, primeiro, é um número adimensional, um número puro. O que isso significa? Um número sem unidade. Onde nós temos uma relação da massa de soluto pela massa da solução. Uma coisa importante em relação a título. Ele, primeiro, não pode ser um número maior que 1 e nem igual a 1. Por que isso acontece? Não poderia ser maior que 1, porque seria o mesmo que dizer que a massa do soluto é maior que a da solução. E não pode ser igual a 1, porque seria o mesmo que dizer que a massa do soluto é igual à massa da solução. Portanto, título é um número adimensional, sem unidade e menor que 1, ok? Você pode determinar o título a partir dessas expressões. M1, lembrando que M1 representa a massa do soluto, sobre M. M é a massa da solução. Ou M2, se eu quiser falar da massa do solvente. Como nós sabemos que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, eu tenho essa outra possibilidade. O título é M1 sobre M1 mais M2. Tá bom? Então vejam que não é muito complicado, é uma conta bastante simples. Bom, a partir do título você pode determinar a porcentagem de soluto na solução. Você já vai me mostrar em termos de percentual a relação de soluto e solução. A porcentagem nada mais é do que o título vezes 100. Então vejamos um exemplo. Pegue uma situação onde nós temos uma solução onde aparece no rótulo desta solução 30%, 500 ml de água. O que desejamos? A massa de soluto nesta solução. Bom, se a porcentagem é de 30%, a partir dela eu posso determinar o título. Ou seja, o título é igual a porcentagem dividido por 100. Logo, o título é 0,3. Uma vez que eu conheço o título e eu conheço a massa do solvente, que é a água, eu posso trabalhar com essa expressão. Título é igual a M1 sobre M1 mais M2. E aí você agora vai apenas substituir os valores que você tem em uma equação matemática bastante simples. Então vai ficar 0,3 é igual a M1 sobre M1 mais 500. Passamos o M1 mais 500 para o outro lado, multiplicando por 0,3. Aí teremos que 0,3 é igual a M1 mais 500 igual a M1. 0,3 de M1 mais 150 é igual a M1. Passamos o M1 para o outro lado, isolando assim o M1. 150 igual a M1 menos 0,3 de M1. 150 vai ser igual a 0,7 M1, que é 1 menos 0,3, dividido 150 por 0,7, a massa absoluta encontrada, 214,3 gramas. Uma outra possibilidade de você resolver esse exercício também é por regra de 3. Imagine que, se eu tenho uma porcentagem em massa do soluto, indiretamente eu tenho do solvente. Quando eu digo para vocês que 30% é de soluto, significa que 70% é de solvente. Ou seja, podemos pensar assim, 500 ml de água ou 500 gramas de água é 70%, 30% X. Você responde a questão também por regra de 3. Tá bom? Tudo bem? Bom, título e porcentagem, basicamente é isso. ppm. ppm quer dizer uma parte de soluto por milhões de partes de solução. Ou seja, uma parte por milhão. Essas partes você pode usar a unidade que desejar. Quer trabalhar com ml? 1 ml de soluto por milhões de ml de solução. Quer trabalhar com metro cúbico? 1 metro cúbico de soluto por milhões de metros cúbicos de solução. Quer trabalhar com grama? 1 grama de soluto por milhões de gramas de solução. É só você manter a parte, a unidade da parte, que você vai ter sempre uma parte por milhões de partes. Então você pode imaginar situações assim para 1 ppm em ml. 1 ml de soluto por milhões de ml de solução. 1 miligrama de soluto por milhões de miligramas de solução. 1 metro cúbico de soluto por milhões de metros cúbicos de solução. 1 litro de soluto por milhões de litros de solução. Ou seja, uma parte do soluto por milhões de partes de solução. Se eu pego, por exemplo, então 20 ppm, qual é a leitura que eu faço? Por exemplo, em massa. 20 ppm seria 20 gramas de soluto por milhões de gramas de solução. Contudo, vale a pena a gente lembrar o seguinte. Vocês aprenderam
que há uma variação de unidades, que você pode trabalhar com essas unidades. Então, por exemplo, milhões de ml é a mesma coisa que milhões de centímetros cúbicos, que é igual a 1000 litros, que é igual a 1000 decímetros cúbicos, que é igual a 1 metro cúbico. A mesma coisa nós podemos fazer com a massa. Milhões de miligramas é igual a 1000 gramas, que é igual a 1 quilo. Aí você deve estar se perguntando, tá, José, mas como é que eu vou usar isso em ppm? Bom, você concorda que é muito melhor você falar, por exemplo, uma ppm em massa, 20 miligramas de soluto por quilograma de solução? Uma vez que 1 quilograma tem milhões de miligramas. Então você, quando utiliza uma unidade menor para representar o soluto, a unidade maior para representar a solução, ela pode ser simplificada por uma unidade que nós usamos no dia a dia, como o quilo, por exemplo. Então, em vez de você falar 20 miligramas de soluto por milhões de miligramas de solução, você diz 20 miligramas de soluto por quilo de solução. Se fosse uma ppm em volume, 20 ppm em volume, 20 ml de soluto por 20 ml de soluto por metro cúbico de solução, uma vez que o metro cúbico é igual a milhões de ml. ppm massa volume, 20 ppm seria 20 miligramas de soluto por litro de solução. Então você tem a convenção, ou seja, quando nós vamos fazer uma leitura em um texto, em uma revista, geralmente se usa as ppms nesses requisitos, ou considerando essas partes. Em massa, miligrama por quilo, em volume, ml por metro cúbico, e em massa volume, miligrama por litro. Tudo bem? Um abraço.